Fala pessoal, tudo bom? Então que bom que você está por aqui. Só passando aqui para dar um lembrete para vocês que os próximos vídeos que vocês vão ver são de uma live que eu fiz aqui de um evento no ano 2025 e esse evento vai casar muito com o que a gente vai ver aqui no nosso curso de Fundamentos de Cloud para Análise de Dados, tá bom? Então os próximos vídeos eles vão ser vídeos bem práticos, foram retirados dessa live, então acompanha aí todo o material, ele está disponível no nosso repositório e todos os links vão ficar sempre na descrição do vídeo. Se você tiver perdido, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tá bom? Beleza? É isso, só dá o gás aí nos próximos vídeos e sim, não se esqueça de se inscrever nos nossos cursos, né? A gente tem cursos online como esse que você está aqui agora, temos cursos presenciais também aqui na cidade de João Pessoa, tá bom? Beleza? Só esse recadinho aí e vamos pro vídeo. Valeu, abraço. Pessoal, antes de a gente voltar, antes de a gente começar, então só para relembrar o que a gente já fez, né? A gente vai relembrar o que a gente já fez e alguns outros pontos também de atenção. Primeiro, alguns lembretes, né? Outros links que eu também mandei foram links aqui do próprio canal, né? Da plataforma, do meu site e alguns links aqui dos cursos que eu estou disponibilizando, seja ele pela plataforma, seja ele de forma presencial. Formulários também, então se você quiser também fazer, a gente vai estar abrindo turma próximo mês. E é isso, tá? Então são esses avisos aí para que vocês possam se engajar aí. Antes da gente fazer a revisão, só para essa última parte aqui, que foi a última parte do banco, a gente validar mesmo de fato. Então já está aqui a minha tabela, ó, filmes DC Marvel. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir essa partezinha onde eu consigo ver os dados, eu consigo ver as propriedades. Enfim, eu consigo já ver ali algumas informações, né? Dentro do meu banco de dados. E se eu executar aqui um comando em SQL, eu também já consigo, a gente vai chegar nessa parte já já. Mas, conforme solicitado pelo nosso presidente do Brasil, Gabriel Souza, vamos executar aqui, revisar, né? Célula por célula. Show de bola. Então vamos lá. Primeira parte, não menos importante, é só um aviso, né? Então aqui só vai ser uma observação. Caso você não esteja conseguindo executar os últimos comandos ali de banco de dados, você pode executar esse pip install aqui para ele atualizar as libs, porque às vezes a gente não tem como saber como é que está o ambiente, né? Como é que está o seu ambiente, como é que está o meu ambiente e tal. Então é um ambiente que eu uso frequentemente, então às vezes ele pode dar algum conflito ali de versão. E aí precisou só fazer essa atualização ali das minhas libs, tá certo? Primeira parte, né? No meu comando. Como você já sabe, eu estou chamando as minhas... Kenji, faz sentido também, não está errado. E ele é um fluxo de processos. Mas se você perceber, só esse arquivo, ele já executa alguns processos, né? Processo de leitura, processo de transformação e o processo de carregamento dos dados, né? De salvar esses dados num outro local. Isso não deixa de ser um processo. Mas para a gente ter uma pipeline completa, vamos dizer assim, ela precisa ser automatizada. Porque senão ela vai ser só um script normal, que eu vou ter que ir lá executar manualmente, entendeu? Mas não deixa de fugir esse contexto não. Tá? Então, eu tô vendo aqui as perguntinhas de vocês e vou falando aqui, tá bom? Tá, então beleza, eu tenho aqui os meus imports, são as minhas libs, né? Então todo mundo já sabe. Qualquer projetinho que eu vá começar, qualquer linguagem de programação, quais são as bibliotecas que eu vou utilizar nesse projeto. Basicamente é isso. E aqui a gente está utilizando apenas 2, que é o Pandas, e denominando ela como PD. Né? Isso aqui é um apelido, esse AS aqui, AS, é só um apelidozinho que eu estou dizendo para ela, para toda vez eu ter que digitar Pandas. E aí eu digito só o nome PD, tá bom? Vou ligar o ventilador aqui. Aí a primeira parte, a gente faz a leitura do nosso CSV, então ele vai utilizar a função read._csv, desculpa, read_csv para ler o meu arquivo original. Esse meu arquivo original é esse carinha aqui, né, db marvel dc. E eu passei o encoding aqui do latim 1, por quê? Porque para não gerar algum conflito ali
de acentuação, de problema, enfim, da leitura desse arquivo, ele não tem nenhum problema na hora de eu fazer o tratamento posteriormente, né? Então a gente passa ali algum latim. Dependendo da base, você nem precisa usar isso. E dependendo da sua arquitetura, você talvez nem precise utilizar isso. Isso tudo depende da sua origem. Então, tratamento simples, a gente começa aqui os nossos tratamentos simples. Esse daqui e esse daqui é a continuação dos nossos tratamentos. A gente fez algumas limpezas, algumas duplicidades, como vocês bem comentaram aí nessa parte de machine learning, né, que tem toda essa parte ali de a limpeza, tal. Então isso foram comentários bem interessantes. Mas lembrando, tá? Todos esses tratamentos que são feitos na base antes, eles são feitos relacionados à base. Você não pode pegar um projeto meu que está ali no meu GitHub, ou, por exemplo, um projeto do Bispo que colocou aqui pra gente também, alguns pontos, um projeto do Kenji, e vai fazer os mesmos tratamentos que ele está fazendo. Não, porque o projeto dele, os dados deles são inerentes àqueles tratamentos ali, e vice-versa, tá? Você tem que olhar a sua base e ver o que, é que você precisa fazer de tratamento naqueles dados. A gente fez também algumas análises exploratórias, né? Coisas básicas ali. A gente olhou os nossos dados, fiz algumas funções e tal. Eu vou até... Peraí. Melhor, né? Deixa eu pegar aqui na minha fila esses códigos das funções. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque aí eu deixo com vocês aqui tudo que a gente executou, né? Então vocês podem ver ali depois. Esses carinhas aqui, ó, vocês podem brincar depois eu atualizo esse arquivo lá. Vocês podem depois, enfim, deixar para brincar depois, estudar um pouquinho, né, o que cada uma delas faz e tal. Tá bom? Lembrando, eu vou deixar elas assim, mas vocês têm que executar uma por uma. Se você rodar tudo isso aqui, pode dar algum erro, tá? Beleza, fizemos aqui essa parte das transformações, né? Depois das transformações, das limpezas e tal que a gente fez, a gente salvou nessa pastinha os dados tratados, né? Então a gente até colocou o nomezinho aqui, ó, tratado.csv. Por fim, não menos importante, eu acho que eu vou começar a soluçar. Deixa eu tirar a câmera aqui, só para vocês verem o resto do código. A gente fez a conexão com o banco de dados, né, atribuindo essa conexão a essa variável aqui chamada engineer, né, você pode atribuir essa variável a qualquer outro nome que você queira. E por fim a gente executou ela aqui através da função do toSQL, né? A gente está dizendo que o df, que é o meu data frame, que é justamente esse cara aqui, ó, que é o meu base de dados que foi tratada, eu coloquei ele nessa variável. E estou utilizando a função toSQL, que essa função ela vai salvar no caso, através dessa conexão que eu criei aqui anteriormente, uma tabela chamada filmes_dc Marvel, com um index falso, né, que ele vai pegar, ele não vai criar um index novo, ele vai criar o que já existe, né, ele só vai colocar o que já existe já. E se ela existir, ele vai fazer um replace. Replace nada mais é do que substituir os dados, né, atualizar os dados ali. Mas nesse caso, como não existia, então ele vai só salvar a primeira vez ali sem problema nenhum. Se caso ele existisse, por exemplo, se a gente executasse esse cara amanhã, por exemplo, ele ia olhar, se tivesse os dados tudo certinho, ele só ia fazer a replicagem. Se caso tivesse dado novo, ele ia replicar os dados antigos e inserir o dado novo. Basicamente, é isso. Então pronto. Basicamente, esse é o nosso fluxo de informações. Executamos aqui o nosso filme, o nosso códigozinho para salvar lá a nossa tabela. Vimos aqui que foi salva essa tabela dentro do nosso banco de dados. E, consequentemente, agora a gente vai brincar, né? Como eu falei, a gente vai passar por SQL, né? Também. Então,
a gente viu aqui. Então, como é que eu faço, né? Aqui, pessoal, já é banco de dados, tá? Um outro assunto. Então, por exemplo, que alguém lhe entregou essa base para você poder consumir, né? A partir de agora, vamos dizer assim, a gente tá na engenharia ainda, né? A gente continua na engenharia de dados. Deixa eu abrir minha câmera aqui. A gente continua na engenharia de dados, mas com a evolução das tecnologias e tal, a facilidade de tudo que a gente está tendo hoje, pessoas de negócio começam a utilizar isso daqui, né? Então, por exemplo, se eu fiz, né, vamos para o nosso desenho ali. Eu gosto sempre de desenhar. Cadê o meu? Ah, tá aqui. Tá para cá. Ó, então eu gosto sempre de desenhar. Então vamos supor que eu diminuir aqui, pegar esse carinha aqui, jogar ele para cá, jogar esse outro para cá. E aqui, ó, vou ter esse pessoal aqui, né? Então, se eu for passar aqui, deixa eu ver uma linha. Aqui. Então, imagina o seguinte, imagina que daqui para cá, né, pensa comigo. Daqui para cá eu tenho a minha engenharia de dados, né? Aí eu tenho arquitetura, arqui de dados. Então, esse primeiro passo aqui, né, eu já tenho ali a minha esse meu início, né, que seria essa parte aqui inicial. Tá? Aqui eu já tenho análise, eu já tenho consumo, eu já tenho ciência, né? Então, essa outra parte aqui já é a parte que, como engenheiro, como engenheira de dados, a gente entrega para o consumo. Então, ele pode consumir a partir de agora de um dashboard, ele pode consumir a partir de agora pelo próprio SQL. Lembra que eu falei, né? Muita gente que está no mercado hoje, pessoal de negócio, está começando a aprender mais sobre SQL. Por quê? Porque ele sabe que é a forma mais fácil de coletar os dados ali. E a forma mais fácil de, às vezes, conversar com a galera da TI. Né? Ah, fulano, me empresta ali uma base de dados ali para mim e tal, que eu queria fazer uma consulta, parará. Enfim, alguns dados, não sei o quê. Aí, poxa, como assim banco de dados? Eu vou te mandar uma query aí, tu extrai para mim, depois eu pego ela aqui. Pronto. É isso, entendeu? Com a criação de views, com a criação de uma outra base de dados que faz a cópia da produção, por exemplo, né? Então, tudo isso pode ser feito pelo pessoal que é de negócio, né? Então, aqui a gente atende tanto a parte técnica quanto a parte não técnica, tá? Então, a partir do momento que você faz essa entrega aqui para um banco de dados e, consequentemente, se eu tenho esse cara aqui, né? Então, vamos supor... Poxa. Supor que eu tenho aqui, que é o que a gente vai... Eita, deixa eu ver se eu... Ó, então, consequentemente, eu tenho esse pedaço aqui. E aqui o que eu vou ter depois, né? Eu vou ter aqui a minha outra parte, que é nada mais, nada menos do que data vis. Aí aqui eu vou ter, né? Ah, tem um botão para exportar para Excel, né? Que a gente sempre vai ouvir. Ah, eu quero pegar colocar no Power BI. Ah, eu quero usar o Metabase. Ah, eu quero, sei lá, colocar esses dados numa API que vai ser levada para uma aplicação. Tá entendendo? Tipo aquelas aplicações que tem os relatórios que você vê e tal. Enfim.